Bem-vindo, bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos. Como você já sabe, é só aqui no canal Bytes Bíblicos que você encontra o curso online Liturgia da Palavra para você entender de vez as leituras da missa. E hoje iniciamos uma série de 4 vídeos para as celebrações do Tríduo da Páscoa. Quais serão, então, estes nossos vídeos? Nós teremos hoje, iniciando este ciclo, um vídeo sobre a Ceia do Senhor, também conhecido como Lava-Pés e Instituição da Eucaristia. Depois, um segundo vídeo para a Adoração da Cruz, na sexta-feira. Depois, um vídeo para a Vigília da Páscoa. E, por fim, um vídeo para a missa do primeiro domingo da Páscoa. Mas antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha. Inscreva-se no canal e marque o sininho para receber notificações. E se você acha que o nosso trabalho é importante, colabore com o canal por um depósito quanto você puder, quanto você quiser, nesta chave Pix que está aparecendo aí no seu vídeo. Vamos então para a celebração da Ceia do Senhor, também conhecido como Lava-Pés, a instituição da Eucaristia. As leituras desta celebração são as seguintes. Iniciamos com Êxodo, capítulo 12, depois o Salmo 115, depois primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, mas o Evangelho será João, capítulo 13. Bom, pessoal, agora você vai pausar o vídeo, pare o vídeo, pegue o Evangelho de João, faça a leitura pausadamente do capítulo 13, versículo de 1 a 15. E aí a gente volta. Muito bem, agora vamos começar a refletir um pouco sobre o lava-pés, o Evangelho de hoje. Lembrando, antes da gente iniciar, que o lava-pés é uma atitude e não um teatro. Então, tomar cuidado para não passar para os nossos leigos e leigas a ideia de que o lava-pés é só um teatro. Não, é uma opção. Iniciando agora a nossa explicação. Lembrando que esse capítulo 13 é o início da segunda grande parte do Evangelho de João. Lembrando também que, se você não recorda, pode voltar lá no capítulo 2 do Evangelho de João, nós temos lá as bodas de Caná. E como acho que a maioria tem isso na memória, Jesus diz assim: minha hora não chegou. Agora, no capítulo 13, a hora de Jesus chegou. Foi para esta hora que ele veio. Então, nós temos esse bloco do capítulo 13 até o capítulo 20. A última ceia nos evangelhos canônicos, nos 4 evangelhos, nos sinóticos, que vocês sabem que são os 3, Mateus, Marcos e Lucas, a instituição da Eucaristia sem o lava-pés. Em João, o 4º evangelho, o lava-pés sem a instituição da Eucaristia. A instituição da Eucaristia em João não está no capítulo 13, onde acontece o lava-pés durante a ceia, mas sim no capítulo 6, o discurso do pão da vida. Nesse discurso é apresentado que não foi Moisés que deu o verdadeiro pão do céu, mas Jesus que se apresenta como: eu sou o pão da vida descido do céu. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, a instituição da Eucaristia, em João, a gente considera aqui no capítulo 6. O gesto de Jesus nesse relato do 3 mescla sinal e exemplo. Isso também nós vimos na introdução, lembra?
No Evangelho de João, nunca milagre, sempre sinal. Mas tem alguns que não ganham o título de sinal e que nós falamos. Então, gesto profético simboliza a entrega total de Jesus até a morte. Como exemplo, então, né, dentro da sequência, os discípulos devem repetir a atitude e a opção de Jesus. Uma contraposição, nós temos ali o Pedro no versículo 6 até o 10a, e Judas depois no versículo 3, no 10 e no 11. Pedro vai se opor ao gesto de Jesus, né? Então Pedro não aceita porque não entende. Judas não aceita porque entende. Pedro não entende porque tem toda uma tradição que quem lava os pés de alguém é alguém abaixo, né? Então ele não aceita a atitude de Jesus no sentido de dizer: o Senhor é mestre, então não é possível lavar os pés. Vamos então para a primeira leitura. Pare novamente o vídeo, leia este trecho do livro do Êxodo e depois volta. Isto, muito bem. Vamos ver o que este trecho do livro do Êxodo nos reserva. O capítulo 12 do livro do Êxodo narra a celebração da primeira Páscoa. Então, a liturgia da Páscoa, no capítulo 12 do livro do Êxodo, funde várias tradições agrárias, pastoris, alguma também de pequenas aldeias. Quais tradições são essas sobre o quê? Essas tradições que estão mescladas ali no capítulo 12 do livro do Êxodo falam do Cordeiro Pascal, da festa dos ázimos, do anjo exterminador, da morte dos primogênitos e da partida do povo saindo do Egito para a região de Sucot. Então, isso aí é o que nós encontramos no capítulo 12 do livro do Êxodo. Nos versículos desta liturgia, nós temos a explicação do significado da palavra Páscoa, que vem do hebraico Pessar. Pessar. Esta palavra Pessar é um substantivo que, por sua vez, deriva do verbo passar, que tem dois significados. E os dois estão fundidos aqui nesta leitura. O primeiro significado é saltar, passar adiante. E o segundo é poupar. E os dois estão relacionados. Para o primeiro significado, saltar, passar adiante. Você se recorda da cena que o Senhor saltou as portas que estavam pintadas com o sangue do Cordeiro. Quer dizer, Deus passou adiante e não entrou na casa dos hebreus, o anjo exterminador não entrou na casa dos hebreus para matar os primogênitos. Então, Deus passou, pulou a casa dos hebreus. Derivado disso vem o segundo significado do verbo passar. O Senhor poupou os filhos dos hebreus, exatamente porque o anjo exterminador não entrou na casa e não matou as crianças. Então, esta primeira leitura de hoje quer nos explicar o significado da palavra Pessah, Páscoa, e nos fazer acreditar que o Senhor, da mesma maneira como resgatou os hebreus, pode nos resgatar também hoje e nos convida à mesma atitude de fé e de celebração. Vamos para o Salmo 115. Novamente, interrompa o vídeo, leia estes versículos do Salmo 115 ou a primeira parte do Salmo 116, conforme a sua Bíblia, e depois você volta. Agora que você leu o Salmo, vamos rapidamente falar sobre ele.
O Salmo 115 ou 116 é um salmo de ação de graças. O que significa isso? O salmista foi salvo de uma grande provação. Estava num momento de crise, de dificuldade, por vezes perseguição, tanto física como moral, agressão, sofrimento, mas tudo isso agora é coisa do passado. Ele já foi salvo. E por isso o salmista é profundamente agradecido a Deus. Então, os salmos de ação de graça, que são vários, são salmos nos quais o salmista expressa o seu reconhecimento a Deus. Ele é profundamente agradecido. Nesta liturgia, nós temos alguns versículos que nos convidam a perceber a seguinte coisa. Ó. O salmo, em primeiro lugar, é lido de forma coletiva. Toda a comunidade foi libertada. Não só uma pessoa, mas a comunidade toda superou o momento de crise. E ela é convidada a responder também em comunidade à ação salvadora de Deus. Veja como esse salmo responde muito bem à primeira leitura, a primeira leitura fala da libertação dos filhos, os filhos que foram poupados, e agora, em comunidade, todos somos convidados a agradecer a presença de Deus que nos salva e nos liberta. Na nossa liturgia de hoje, tem a segunda leitura, que é tirada da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. Então, novamente, pare o vídeo, leia com atenção para você assimilar o que Paulo fala nesse capítulo. No capítulo 11, do 17 ao 34, nós temos ali a Eucaristia durante uma refeição, ceia pascal. O que nós percebemos, graças a esta carta, que os primeiros cristãos se reuniam numa casa e celebravam a ceia, agora a ceia cristã, recordando as palavras de Jesus e fazendo ali uma ação de graças. Então, é o primeiro, é o único relato, antes dos evangelhos, sobre a instituição e sobre como os cristãos celebravam a Eucaristia, esta ceia com recordação. É a única referência à Eucaristia nas cartas paulinas. Para entender a argumentação de Paulo, nós temos ali os versículos 17 ao 22, a falta de comunhão nos alimentos, a falta de comunhão na celebração. Quem já fez o curso conosco sobre Paulo, sabe que a comunidade de Corinto é uma comunidade mista. Tem gente muito rica, tem gente muito pobre. Tem senhores e tem escravos. E uma vez dentro da comunidade cristã, somos todos irmãos, somos todos iguais. Então, o que está acontecendo? E Paulo relata nesses versículos, que é do 17 ao 22. Os mais ricos, os mais abastados, quando se reuniam para a ceia, eles comiam primeiro. Chegavam antes, porque nós temos em contrapartida os mais pobres, que eram os trabalhadores braçais, que chegavam depois, justamente por causa da jornada de trabalho. E o que estava acontecendo? Esses que na sociedade eram separados, porque eram senhores, não se misturavam com os trabalhadores, com os pobres. Eles transferiram esta prática para dentro da comunidade. Então, o que eles faziam? Eles chegavam antes na ceia, preparada, né, ou com partilha e tudo mais, e comiam primeiro, para não se misturar com os mais pobres, com os trabalhadores braçais que saíam do serviço e ia para casa onde estava acontecendo a celebração. Então, quer dizer, nós falamos de comunhão, mas o que Paulo relata é uma falta de comunhão, não querer se misturar, separar as mesas, né?
Nos versículos 23 a 26, a versão paulina da última ceia. Mesma tradição do sinótico, mas não exatamente igual. Tem pequenas diferenças. Nos versículos 27 a 33, receber indignamente o corpo e o sangue do Senhor. O pecado contra a Eucaristia é desprezar os irmãos mais pobres. Mas então, Rita, quer dizer que este pecado contra receber indignamente a comunhão não é receber a comunhão sem ter se confessado antes da missa? Não, é excluir o outro que eu considero pobre, sujo, pecador, da partilha do pão. É aquilo que às vezes a gente vê dentro da igreja. Tá no banco, chega uma pessoa mais pobre, dá um jeitinho, levanta e senta em outro banco. É a mesma coisa, né? Quer dizer, aquilo que acontecia, que é advertido por Paulo, ainda acontece nos nossos dias. É não dividir o pão no sentido, refeição junta com todos os membros da comunidade. Quer dizer, então, que pecado contra a comunhão não é pecado contra a hóstia, é contra a comunhão da comunidade. Exatamente. Vamos então para os arremates deste nosso primeiro vídeo. Que podemos aproveitar de tudo isto para a nossa celebração? Em primeiro lugar, como sempre, os vínculos, como estas leituras estão ligadas. A primeira leitura e o Salmo estão ligados da seguinte maneira: a primeira leitura fala da preparação para a Páscoa, todo aquele ritual para preparar a Páscoa, e o Salmo é uma ação de graças porque a libertação aconteceu. Então, nós temos a primeira leitura, a preparação, e o Salmo já momento posterior em que a libertação aconteceu. O Evangelho e a segunda leitura falam do compromisso dos cristãos, né? O Evangelho nos mostra o lava-pés como o amor de Jesus, que se traduz em ações concretas de serviço e que nós, discípulos e discípulas, somos convidados a repetir. Por sua vez, a segunda leitura nos recorda que a comunhão com Deus não existe sem a comunhão com o próximo, principalmente os mais necessitados. Pecar contra a comunhão não é simplesmente ofender a hóstia, mas é romper o amor, a comunhão da comunidade. E para a nossa reflexão, para a nossa homilia, ou para uma catequese que você tenha de fazer, é sempre bom perguntar: o que significa hoje lavar os pés de alguém? Jesus diz: lavai os pés uns dos outros. E como a Rita já havia dito no início, que não seja um teatrinho, mas que seja uma atitude contínua da nossa comunidade e também de cada um de nós individualmente. Lavar os pés de alguém hoje não é somente servir, socorrer nas necessidades, isto é importante, mas não só. Também acolher e aceitar a pessoa como ela é. Ou reconhecer as qualidades, respeitar a opinião e até mesmo aceitar que a outra pessoa tenha razão. Não praticar aquele orgulho, só eu é que sou bom, eu orgulho da minha humildade, como alguns dizem. Também tratar os outros com caridade e, com caridade, se necessário, corrigir os erros. Não com arrogância, mas ajudar o outro a perceber o seu erro, onde está se afastando do compromisso com Deus e com o próximo. Agora, na perspectiva do Ano Santo, o que significa lavar os pés? Lavar os pés de alguém hoje significa também ajudar a pessoa a ter esperança. O Ano Santo nos convida a sermos peregrinos da esperança, que as nossas atitudes ajudem o próximo a ter esperança em meio ao seu sofrimento. De que maneira? Demonstrar uma empatia sincera, saber escutar,
ter palavras de encorajamento, valorizar, apoiar, ajudar a discernir as suas decisões. Isto é um modo de lavar os pés de alguém hoje. Acontece o seguinte: não existem respostas prontas. É sempre uma caminhada, sempre uma busca contínua de discernimento. E aqui, então, seria interessante se quem vai fazer a pregação pudesse perguntar para a comunidade o que hoje na nossa comunidade significa lavar os pés de alguém. O que hoje, aqui, naquilo que nós estamos vivendo, significa colocar em prática esta ordem de Jesus de lavar os pés uns dos outros. E então, Rita, tem alguma sugestão sobre isso? Está perfeito. Quer dizer, conversar com a comunidade, fazer com que não sejam simplesmente espectadores de uma cena, onde o padre escolhe 12 pessoas, o padre, o bispo, seja quem for, para lavar os pés, mas é um ato concreto. Ele é adesão, é o nosso sinal de discípulos e discípulas de Jesus. Tem que entender aquilo que Jesus disse para Pedro: se não entende, não terás parte comigo. Quer dizer, se você não pratica isso de coração, não como gesto de teatral, você pode ser qualquer coisa, menos discípulo e discípula de Jesus Cristo. Seja padre, seja bispo, seja quem for, E aqui é certo? importante, você me fez lembrar de uma coisa, que essa missa lava-pés, as pessoas que serão lavadas, não são os apóstolos, não é um teatrinho. Por isso, não precisam ser 12 e não precisam estar fantasiados com túnicas. São as pessoas da comunidade. Pode ser 12, pode ser 12, pode ser 7, pode ser 20. O número não é importante. São pessoas que representam a comunidade no sentido de que quem está lavando os pés, normalmente o padre, se coloca a serviço da comunidade e aqueles são apenas representantes. Que também não deve ser ali causa de orgulho, né? Olha, eu todo ano, padre, lavo o meu pé. Tem gente que acha que isso lhe dá mais poder e santidade. E assim, não é só homem também, isso é bobagem, né? E é uma visão equivocada do ato. E o lava-pés pode ser, não precisa ser só o padre, pode ser trocas de serviço. Pai Os que lava o pé, coordenadores das pastorais, né, que lavam pai de que lava o alguém. pé do filho, filho que lava o pé do pai, professor, prefeito e o gari, né? Então, seria fazer entender, sair daquela mesmice de um teatro só com o padre, mas os vários serviços da comunidade, né, da sociedade seria presente ali. Espero que você tenha gostado desse nosso encontro de hoje. Não se esqueça de deixar o seu joinha, deixar o seu like, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações, deixe o seu comentário, o que gostou, o que não gostou, de qual cidade você está assistindo os nossos vídeos e compartilhe para que mais pessoas possam aproveitar a riqueza da nossa liturgia. Se você acha que o nosso trabalho é importante, colabore com o nosso canal por meio de um depósito nesta chave Pix que está aparecendo aí para você. Quanto você puder, quanto você quiser. E não perca o próximo vídeo que será sobre a adoração da cruz, a celebração da Sexta-feira Santa. Uma boa celebração de lava-pés para você e para a sua comunidade.